se há uma lição que podemos tirar desta pandemia, é que o medo comanda a vida. Não é o sonho, é o medo. Sobretudo, o medo comanda a vida em sociedades ou que estão habituadas ao medo, caso as sociedades não livres, como a China, não é? Que tolerou graus de opressão durante este período inacreditáveis e não há discussão pública, mas nas sociedades livres como a nossa, como as europeias, norte-americanas, por aí adiante, o medo teve um efeito terrível e que ajudou a perceber porque é que é tão fácil, tão tragicamente fácil, os homens aceitarem viver em regimes autoritários e repressivos. Porque desde que haja medo, como eu disse, o medo comanda a vida. Neste caso concreto, o medo não foi só aquilo que justificou, em alguns casos, medidas que hoje, vistas à distância, poderíamos considerar excessivas. Foi sobretudo o que impediu uma discussão pública minimamente franca, minimamente aberta sobre estas matérias. Nós não conseguimos discutir, não tivemos tempo para discutir as medidas de confinamento, de repente estava já tudo fechado em casa. Nós, cada vez que discutiam medidas para aliviar o confinamento, apareciam logo imensas pessoas aterrorizadas. Nós não conseguimos. Aliás, isto tudo começou por uma discussão que devia ser a mais franca das discussões de todas, a mais aberta de todas, que era a discussão sobre a origem do vírus. A origem do vírus. E no primeiro momento apareceram logo, quando havia pessoas que disseram, isto se calhar não foi o mercado do ano, na cidade, isto se calhar não foi o pangolim que trouxe o vírus dos morcegos, isto se calhar foi aquele laboratório que lá existe, e não tem que ser deliberado, pode ser acidental. Não se podia discutir isto. E hoje estamos 2 anos depois, 4 anos depois. O ano passado, finalmente, começou-se a discutir, digamos, a comunidade científica abriu-se, a comunidade científica aqui teve imensas responsabilidades, porque, de repente, havia um pensamento, que eu diria que era dominante, maioritário, e tudo o que saía disso era prescrito. Mesmo os cientistas que saíam disso, e houve manifestos de alguns grupos de cientistas, imediatamente eram acusados de ser negacionistas. Eh, Houve, claro, disparates, negacionismos, coisas destravadas. Mas de repente, porque na altura estavam no poder o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, e eles são deslocados, tudo que parecesse aproximar-se Hum. do que essas duas figuras diziam, era visto como sendo, era o opróbrio absoluto. Portanto, ninguém podia levantar dúvidas. Não estou a falar daquilo que são eh, questões sobre as quais deveríamos existir consenso. Por exemplo, que as pessoas deviam vacinar. Sobre isso devia existir consenso. Mas quando se começava, por exemplo, a discutir se todas as pessoas, incluindo as crianças mais novas, se deviam vacinar, o simples facto de querer discutir isso, e nós tivemos aqui alguns programas sobre essa matéria, era visto por alguns setores do mundo científico, da população, como se não se pode debater. E, portanto, e voltando para trás, há muitas discussões que ficaram por ter, e isso faz com que nós cheguemos a este ponto 4 anos depois, e quando queremos discutir a sério o que é que devemos fazer ou não fazer e tirar as lições, este debate ainda está parcialmente inquinado e não há sobre ele evidência, nomeadamente evidência científica suficiente, para nós termos a certeza que quando chegar a próxima pandemia, e sobre isso eu não tenho muitas dúvidas, Hum. ela vai chegar, portanto faz parte, enfim, como a lei da gravidade, ela vai chegar, portanto não sei se estaremos suficientemente preparados e se nos recordaremos de tudo o que se passou. Esta pandemia vai ficar na memória, mas as memórias passam. Há regiões do mundo, ah, sobretudo a China, não é? Onde houve tantas pandemias, as pandemias eram tão frequentes. A maior parte das pandemias começaram naquela região do mundo, pela forma como as pessoas vivem, pela quantidade de pessoas que vivem juntas, próximas umas das E outras, e não desde a só. antiguidade. E a A, a- a proximidade pe- com a os peste negra veio de animais. lá, não é? Hã? E a E a proximidade proximidade com os com os animais. animais, porque em África as pessoas podem viver em Sim, mas nunca condições eram tantas. muito deploráveis, mas e mais, não vivem junto com os animais. Pois, E na China vivem junto com os animais mais variados. sim. Mas isto é uma coisa que vem da antiguidade. E, por exemplo, nós vamos para o Oriente.
tínhamos todos esta experiência antes da pandemia e era muito frequente ver pessoas de máscara. Uhum. Coisa que aqui em Portugal, mesmo estando as pessoas constipadas, engripadas, não usam máscara, porque habitualmente não é preciso, não há pandemias frequentemente e, portanto, isso é um problema que não se coloca. Lá eles têm este medo, porque isto é uma coisa ancestral. Quer dizer, uma coisa tão simples como isto, cumprimentar a outra pessoa com um beijo, que é aquilo que faz parte das normas de etiqueta na Europa, na China eles ficam aterrorizados. Não é assim, quer dizer, eles fazem aquele gesto, não é? Uma Aquele pequena vénia, cumprimento, não é? aquela pequena vénia, e não se tocam. Não se Uhum. tocam. Portanto, é uma coisa. Portanto, estes nossos hábitos, digamos, mais corporais do Ocidente não ocorrem naquela parte do mundo e já não ocorriam antes. E não ocorriam apenas porque eles eram bizarros, é porque ele tinha uma justificação. Tinha uma raiz histórica antiga, milenar, não é uma coisa do século passado, é milenar. As pandemias na China vinham umas a seguir às outras e algumas chegaram cá. A peste negra vem de lá, não é? Quer dizer, veio pela Rota da Seda, portanto, começou para aqueles lados. Ora bem, eh, dito isto, por exemplo, eu andei a tentar à procura de ver o que é que havia de estudos, designadamente aquilo que nesta fase já é importante, os chamados meta-estudos, aqueles que fazem um apanhado dos estudos existentes. E neste momento não são muito conclusivos, mas há algumas coisas que nós já podemos perceber. Primeiro que tudo, quando olhamos para isto, temos que olhar não apenas para as pessoas que morreram de Covid, e atenção, estamos a falar de 7 milhões de pessoas, como tu Hum. recordaste, temos que falar também para as que morreram e não se esperava que morressem neste período, não é? Portanto, morreram de outras causas, morreram porque tiveram complicações de outras doenças, morreram, enfim, muitas outras razões. E sobre isso, sabe-se qual é a tendência da mortalidade e estatisticamente consegue-se determinar a diferença para essa tendência. Portanto, aqui não há. Não, quando nós contabilizamos o número de mortes por Covid, isso é polémico. Nem todos os países tiveram o mesmo critério. Por exemplo, em Portugal e noutros países, contabilizava-se como morte por Covid toda a pessoa que no momento de morrer Tinha se fizesse a análise e tivesse Covid. Mesmo que ela quase que, eu vou dizer uma coisa no limite, gosto de cancro. morresse de cancro ou de acidente de viação, ou de cair de umas escadas. Estás a ver? Pronto. Isto é a situação limite, mas depois há ali muitas situações intermédias. Há países em que seguiram outros critérios, portanto, a comparação dos números estritos de Covid não é completamente rigorosa, Desculpa mas interromper-te. Isto chegou aos pormenores tétricos das pessoas que se suicidam, porque as pessoas continuam a suicidar-se, infelizmente, é um problema. E tinha de se lhes fazer um teste de Covid. Isto é absolutamente trágico, porque ainda por cima, mas aconteceu. Sim. Portanto, e é a diferença entre morrer de Covid ou morrer com Com Covid. Covid. com Covid, exatamente. Morrer de Covid é um tema que falamos aqui também Falámos muitas tanto vezes. sobre isto, sim. Tanto sobre isso. Bem, quando vamos olhar para os números do excesso de mortalidade, os números, enfim, eu tive um tracking na revista The Economist e eles falam que poderá andar, digamos, o cálculo médio anda nos 27 milhões de pessoas, pode chegar aos 33, portanto, isto é, entre 3 a 4 vezes mais do que o número só de Covid. Quando olhamos por países, aí é muito interessante, porque, por exemplo, há um discurso em Portugal, que é um discurso pouco contrariado, de que tudo correu maravilhosamente. Tivemos poucas mortes, o nosso SNS foi heroico, etc, etc, etc. Ora, nós sabemos que em Portugal foi dos países com uma recessão mais profunda, um dos países onde os apoios à economia foram mais ligeiros, um dos países onde portanto, a retoma depois da recessão aconteceu, mas não foi tão rápida nem tão fantástica como noutros países, mas é evidente que aconteceu e já estamos com níveis de economia superiores aos que tínhamos antes da pandemia. Mas aquilo que eu sempre achei que era um critério fundamental, que era o excesso de mortalidade, como é que nós comparamos? Vou usar os números da Economist, há outros cálculos, mas vou usar estes.
Os outros não andam muito longe disto, atenção, são muito parecidos. O que é que eles nos dizem? Dizem que neste período, portanto, de 2020 a 2023, em Portugal morreram, eh, o excesso de mortalidade corresponde a 380 a 400 pessoas por cada 100 mil habitantes. Para teres uma ideia, isto corresponderá a 40 mil mortes a mais. Pronto, para Portugal, para a nossa população. Mas aquilo interessante, a comparação que pode ser feita é por 100 mil habitantes, podia ser por 1 milhão, mas 100 mil habitantes. Em Espanha é menor, 350 a 370. Em França, muito menor, 220 a 230. A Itália é maior, não nos surpreende, 480 a 500. Em Grécia é igual, exatamente o mesmo intervalo. Porquê é que não te surpreende? O quê? Porque Em Itália Foi o caos, sim. foi um caos. No princípio foi um caos absoluto e depois... Achas que é por isso? Não sei se é só por isso, mas... Uhum. Foi o primeiro país europeu a sim, enfrentar. não será só a por isso. E Há não é outro, só há outro isso. fator que eventualmente tem É também aqui a influência. presença, Hum? uma presença chinesa muito forte no norte de Mas Itália. isso... E o vírus é começou Está bem, começou por aí, mas não tem só a ver com isso. Porque os países da Europa onde o excesso de mortalidade é maior, não têm presença chinesa, que são os países de leste. Uhum. Mas não levaram vacina, não tomaram vacinas. Sim, mas é o excesso de mortalidade, não estou a falar de mortalidade, estou a falar de Uhum. excesso de mortalidade. Excesso de mortalidade. Estou a falar da Polónia, da República Checa, da Eslováquia, da Hungria. Na Rússia, uma catástrofe absoluta. Nunca Rússia é uma referida. catástrofe absoluta. Na Rússia estamos a falar de números superiores a 1000 pessoas, em vez de os nossos 380, 400, estamos a falar de 1000 pessoas a mais, não é? Atenção, a Alemanha é menor, está a 310 a 320. E como é que nós comparamos com os países dos malvados, dos líderes malvados? Portanto, os Estados Unidos e o Brasil. Estamos praticamente a par com os Estados Unidos, portanto, 390 a 420. Portanto, aquele país sem SNS e com Trump, o resultado final foi mais ou menos igual ao nosso. O Brasil está um bocadinho pior, mas também não muito pior, 420 a 440. Estamos a falar sempre de excesso de mortalidade, não estamos a falar de mortes diretas, não é? Sempre de excesso de mortalidade. Portanto, o que nos devia obrigar a pensar em tudo aquilo que muitas pessoas andaram a dizer durante este período e o tom da discussão. Agora, é evidente que depois, quando vamos entrar no detalhe... já vamos esquecer do essencial. Suécia. Uhum. Porque a Suécia é a exceção na Europa, não é? Toda a Europa confinou de forma mais ou menos radical, mas bastante. Nós, em alguns aspectos, fomos dos que mais confinámos, nomeadamente na educação. Sim. A Suécia nunca confinou na educação. As escolas estiveram sempre Sempre a funcionar. As escolas estiveram sempre abertas. A Suécia, 190 a 200. É metade de nós. É um excesso de mortalidade metade do nosso. É um bocadinho mais que a Noruega, mas é menos que a Finlândia, que é outro país nórdico. Portanto, não conseguimos... E as escolas na Noruega confinaram, muito pouco tempo. Eles confinaram, mas as escolas fecharam, mas fecharam pouco tempo, mesmo muito pouco tempo. Agora, há uma coisa que sempre me causou perplexidade nisto, sobretudo por comparação com 1917, e que há países que têm sempre registros muito... Ou seja, nós atribuímos sempre os excessos de mortalidade e mesmo as mortes diretas ao não funcionamento de SNS segundo o nosso modelo ou de líderes que tenham dito as mesmas coisas. Mas, para lá disso, e realmente Itália, houve ali mesmo uma situação de caos, mas nós vamos encontrar sempre os suspeitos do costume, ou seja... O Peru, por exemplo, que é Sim, o Peru é um dos piores, quer dizer, não é o pior país do mundo, como disse, a Rússia está entre os piores países do mundo, e curiosamente, nunca ninguém discutiu a Rússia, nunca ninguém discutiu as políticas do Sr. Putin. Sim, mas É, para lá disso, parece haver outro tipo de condicionamentos que levam a resultados dramáticos em alguns países. O caso do Peru, o Peru confinou e para lá de confinar, o Peru até inventou o confinamento por género, que é uma coisa assombrosa. E, portanto, o Peru experimentou tudo. E tem resultados muito piores E tem- que os países vizinhos, nomeadamente com o Brasil. E até que outros países também, de altitude, o caso da Bolívia. Mas, portanto, temos também de ter a humildade, cientificamente, procurarmos
respostas e não partirmos logo para esta abordagem com uma tralha ideológica e não sei o quê, e de acharmos que falha porque não são iguais a nós. Teremos de perceber porque é que, por exemplo, no Peru já foi assim. O Peru tem 590 a 690 a mais, portanto está mais de 50% acima em Sim, termos de excesso de mortalidade. Bem, quando vamos para os números do Covid propriamente dito, então a é diferença é muito maior. Aí estamos só a falar é de uma excesso, hecatombe. excesso de E mortalidade. porque é que a Bem, África, por exemplo, que não tem, pronto, serviços de saúde daqueles que nós aferimos, ou tem poucos, com os nossos parâmetros de qualidade, que não tem mesmo possibilidades de confinar, porque não se pode confinar quando as pessoas não têm esgotos em casa. Sejamos honestos, não é? Portanto, e a África apresenta sempre muito baixos resultados de mortalidade, e não é só por falta de estatísticas. De facto, a doença não se propaga do mesmo modo e não se faz este tipo de doenças e não se fazem sentir do mesmo modo em todas as populações e em todos os territórios. Acho que também temos de ter alguma sim, humildade. pronto. Agora, o que é que funciona e o que é que não funciona? Bem, aparentemente, dos estudos que existem, não terem ocorrido grandes aglomerações, portanto, festivais, jogos de futebol, grandes almoçaradas, isso funciona. Sobre fechar os empregos todos, fechar o trabalho todo, coisa, não é claro que funcione. Quer dizer, há dados, enfim, os estudos também têm todos eles alguns problemas. As máscaras, as famosas máscaras, as sacrossantas máscaras, a divisão é absoluta. Parece que funcionam muito pouco. Os estudos que existem sobre máscaras, e saiu mais um recentemente, publicado na Lancet, que é uma revista médica famosa. As máscaras não são nenhuma mesinha que Eu resolve ainda as coisas tirei todas. hoje mesmo uma de um casaco. Olha, eu vesti este casaco, não vesti no ano Pois, passado, e quando meti a mão a do mão bolo. no bolso, encontrei lá uma máscara. Exato. Antes encontrava-se uma nota guardada do ano anterior, não é? Pá, Agora é só pena, aos é poucos. pena não Vitor ter sido uma Scária, nota. Depois de Vitor Scária, mais ninguém guarda notas em lado algum, está bem. Pronto. E portanto, digamos que nós ainda precisamos de mais dados para perceber isto. Por exemplo, o que é que, além de ter tido medidas de confinamento mais ligeiras, designadamente na educação, o que é que foi diferente na Suécia? Eu diria que na Suécia foram diferentes duas coisas. Primeiro, isto foi dirigido pelo equivalente à Direção-Geral de Saúde deles. Portanto, a direção foi entregue aos especialistas e não houve aquilo, quer dizer, quem falava e quem dava a cara era a Graça Freitas deles, não era a primeira-ministra na altura deles. O que para todos os efeitos é uma diferença. Nem Ministro da Saúde. Nem o como Ministro aqui, da como Saúde. aqui Nem o Ministro da nos Saúde, não habituámos a era ver. como aqui nos habituámos sempre, quer dizer, estava a ser a Ministra da Saúde ou o Primeiro-Ministro quando havia os encontros do Infarmed, e também não havia uma coisa formal. Já agora só uma coisa. Nós não paramos de falar do caos do Boris Johnson, mas os resultados em excesso de mortalidade do Reino Unido são ligeiramente melhores que os nossos. Portanto, só para ver como é. Quer dizer, o facto de ele ter tido umas festas lá Na residência na oficial. residência oficial, portanto, a discussão devia. Mesmo lá a discussão não está a correr da melhor forma, eles têm uma comissão de inquérito, estão a discutir tudo, coisa que eu gostaria que nós tivéssemos também a discutir tudo, não estamos a discutir nada. Mas enfim, E saem muitos artigos de opinião sobre o assunto. estão sempre a sair, não é? Sim. Portanto, o debate E público lá aqui continua. desapareceu. Aqui acabou. Aqui acabou. Praticamente acabou, não há nada. Portanto, nós podemos tirar isso. Provavelmente precisávamos de coisa. A outra grande diferença da Suécia, ou pelo menos é uma orientação que foi no sentido de apelar ao bom comportamento das pessoas em vez de assustar as pessoas. Portanto, foi um bocadinho isso. Portem-se de maneira diferente. Mais distanciamento. Cá foi sempre tudo muito caótico. Oscilámos entre o dia das compotas e tudo para casa. Portanto, as coisas variaram muito, precisamente porque tivemos muitas vezes uma gestão que foi muito, muito de cálculo político. Agora as pessoas não ficam muito zangadas se mandarmos para casa. Estão com medo. E agora é Natal, não podemos mandar toda a gente para casa porque as pessoas vão reagir mal. Portanto, houve sempre muito este cálculo. E eu sobre isso acho que, mais uma vez, devíamos ter tido em Portugal debates que não tivemos, designadamente sobre os limites constitucionais, que na minha perspectiva, pelo menos, foram claramente ultrapassados pela aquela repetição de estados de emergência.
a legislação que veio a seguir não me parece, de forma alguma, ser uma legislação liberal, liberal no sentido construtivo do termo, portanto, liberdade e responsabilidade, e, portanto, mais uma vez, estes debates estiveram muito inquinados pela existência, porque há sempre em todas as sociedades de pessoas que não querem, quase negavam a existência de doença, não é? Diziam que era Uhum. tudo conspirações e coisas desse género. Não, não é assim. Há outra coisa que também é evidente na comparação dos países, que é, e ajuda a explicar um bocado também a Itália, que é a atitude relativamente às vacinas. Portanto, nós somos um dos países do mundo onde, por razões que estamos aqui de explicar e que têm a ver com o facto do tema das vacinas nunca ter sido assunto político, Foi sempre da portanto, Direção-Geral de Saúde, que é olha, foi sempre muito da bom. Direção-Geral de Exatamente, é Saúde, como exatamente, a foi Suécia sempre da durante a Direção-Geral Covid. de Saúde e ter começado no outro regime, ter-se prolongado para estes sem ondas, Sem nada. isso fez com que em Portugal toda a gente quisesse tomar vacinas, enfim, exceto algumas minorias, muito minorias, e as vacinas é provavelmente o grande adquirido desta pandemia, porque com esta pandemia nós demos um salto quântico, digamos assim, no que respeita à forma como produzimos vacinas. Já rendeu o Prémio Nobel este ano, Uhum. precisamente, e de facto as vacinas de mRNA, que estavam aí no limbo, podiam não surgir, surgiram e são fantásticas. Portanto, permitem conseguir muito mais depressa soluções para situações muito complicadas e vão permitir também outro tipo de tratamentos avançados muito rapidamente. Dito isto, já agora, eu já fui tomar a minha quarta vacina, é assim, acho que eu deste ano é a quarta. Já perdi um bocado a conta. Vais, Mas não ou é a vai, quarta ou é a quinta. Portanto, vais, quarta ou ou é a quinta? quarta ou quinta. E curiosamente este ano fiquei com um bocadinho de dor no braço, coisa que não me acontecia, não tinha acontecido antes. Cá estou. De saúde. Bem, dito isto, uma grande diferença de facto entre, por exemplo, Portugal e os países de leste e Portugal e Itália é a forma como as pessoas se relacionavam com as vacinas. Nos países de leste é uma catástrofe. Tinha muito a ver com o trauma do autoritarismo de outros tempos. A vacina era vista como sendo quase levar uma injeção atrás da orelha, não é? Portanto, do tempo do comunismo. Eu sei isso porque eu tive, na altura, por acaso, estive uma vez com um médico da Lituânia, ou Letónia, hoje já me estou baralhado, que me contou, um médico lá depois de doutorado na Alemanha, portanto, e dizia, vocês aqui de facto é muito diferente, e depois, mas porquê que lá é assim? Pá, porque lá as vacinas é uma coisa que as pessoas têm medo, porque o medo vinha já do tempo do comunismo. E esta memória é terrível. E depois em Itália temos outra questão, nós em Itália chegámos a ter partidos anti-vacinas Uhum. antes do Covid, não é? E em França, o número de pessoas o anti. Pepe Grillo, o partido do Pepe Grillo, que chegou a ser o primeiro partido em Itália, era um partido anti-vacinas. Uhum. Portanto, aquilo era tudo um bocadinho deslocado, não é? Portanto, aquele lado transalpino deslocado. Portanto, e isso também seguramente que ajudou a isto. Nós, quando vemos os mapas da Europa, percebemos que há uma diferença entre os países onde a vacinação correu bem, e regra geral correu bem por razões político-culturais, e aqueles em que correu muito mal, e de facto isso faz diferença. Pois, até porque aqui há uma questão que, para todos os efeitos, não é, digamos, e eu queria acabar aqui, porque depois, senão nunca mais me calo, há muitos temas, há questões que ainda estão no domínio da insegurança, que não sabemos o que é. Há muita falta de conhecimento para perceber o que é o long Covid, das pessoas que ficaram, que nunca conseguiram recuperar completamente e que mantêm handicaps grandes, e de facto o caminho para as vacinas foi muito acelerado, correu, eu diria, 99% bem, mas em condições normais não se deve fazer uma vacina com tão poucos testes. Vamos lá ser Claro. francos. Agora, ali era uma questão de balanço. Arriscamos um bocadinho e salvamos milhões de pessoas, ou não arriscamos e seguimos o caminho tradicional. Eu acho que a opção foi certa. Por isso é que eu também tive dúvidas se devia chegar às crianças, porque aí o risco era muito menor, como todos sabemos, e desse ponto de vista, o caminho. Porque as vacinas não evitavam a transmissão, As na verdade. Nem vacinas não sequer nesse imitavam a princípio transmissão. de Não vamos proteger os mais é muito velhos. interessante porque nós tivemos aqui discussões, quanto é com virologistas, sobre a transmissão, os anticorpos, essas coisas todas. Foi bom. Não sei se as pessoas ainda têm todas noção dessas noções básicas que aprendemos durante a pandemia, que tínhamos especialistas nos meios da informação todos os dias, mas era bom que tivessem, porque para todos os efeitos, eh,
há uma parte dos exageros que ocorreram neste período, exageros das autoridades públicas, mas também ou apoio da população a esses exageros, ou até comportamentos de alguma parte da população ainda mais exagerados. Quer dizer, eu ouço dizer que há pessoas que ainda continuam sem sair de casa, não é? Uhum, Sim, mas uhum, uhum. sempre houve deslocados, portanto, ou, e portanto é com eles, não é? Então, um pretexto para estarem fechados. Eh, Alguns desses exageros, que depois se transformam em cruzadas, deviam-nos, agora com alguma frieza, também haver sobre isso alguma tentativa de explicar e de Hum. reconhecer o que correu mal e o que correu bem. Mas em Portugal nós não temos o hábito de olhar para trás e dizer, olha, isto correu bem, isto correu mal.